Paz do Senhor, meus queridos, amados ouvintes aí, mais uma vez estamos aqui para juntos aprendermos a palavra de Deus. Fico feliz aí por mais uma oportunidade que Deus assim nos concede estarmos aqui para ouvir e aprender a sua poderosa palavra. Quero desejar a todos aí um ótimo dia, uma ótima noite. Que Deus continue vos abençoando aí, que possamos prosseguir caminhando, conhecendo mais e mais a palavra do Senhor. E, amados queridos ouvintes das nossas lições bíblicas, hoje nós estaremos estudando acerca de um tema, conservando uma vida de frutos, conservando uma vida frutífera. É este tema da nossa lição de hoje. Nós estaremos estudando acerca desse tema, estudando ou conservando uma vida frutífera. Precisamos conservar os frutos que o Senhor assim frutificou em nós. Isso é importante para as nossas vidas. E aí você está do outro lado e compartilhe as nossas lições, dê seu joinha, se inscreva no nosso canal aí, ajude-nos a propagar o Evangelho do Senhor Jesus. Sem perda de tempo, vamos para a lição conservando uma vida frutífera. O texto do dia diz: porque agora vivemos, se estais firmes no Senhor. Porque agora vivemos, se estais firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3:8. Temos 3 objetivos na lição de hoje, que é identificar as características de uma liderança frutífera, reconhecer os desafios que a igreja em Tessalônica superou para frutificar, e terceiro, compreender o que é necessário para frutificar. Então estaremos assim ministrando acerca desses 3 temas. Fique atento, Deus tem uma palavra para você. Primeiro ponto fala sobre liderança frutífera e também igreja frutífera. Liderança frutífera e igreja frutífera. Primeiro ponto, nós vemos Paulo, um líder de líderes. Segundo ponto, Paulo, um líder de coração pastoral. E terceiro, Paulo, um líder a ser imitado. Esses 3 pontos nós iremos aprofundar nesta oportunidade. Primeiro ponto, Paulo, um líder de líderes. Diz assim: se há uma característica peculiar no ministério de Paulo que se pode destacar, é esta capacidade de perceber o potencial de novos líderes. São tantos cujas listas estão presentes em quase todas as cartas que ele escreveu. A exemplo, Timóteo. Nós vemos aqui a capacidade que o apóstolo Paulo tinha em perceber novos líderes, nova liderança. Isso é importante em qualquer pastor, em qualquer líder de igrejas, líderes de departamentos, líder de senhores, líder de jovens, líder de senhoras, líderes de crianças. Todos os departamentos têm lideranças. Então, o pastor, que é o responsável, o anjo da igreja, ele tem que ter uma capacidade de perceber novas lideranças, porque toda igreja precisa de líder para guiar o seu povo. Foi assim no deserto, o povo sendo liderado por Moisés. Deus nunca deixou nenhum dos seus rebanhos sem liderança. Então é preciso ter uma liderança capacitada, uma liderança chamada por Deus de verdade. Isso é importante. Nós vemos aqui que Paulo, ele foi chamado por Deus para liderar, exercer liderança, e Paulo tinha uma capacidade muito grande em perceber líderes, novos líderes, e dentro daqueles que ele percebeu, nós vemos um exemplo a Timóteo, que ele percebeu uma capacidade de liderança em Timóteo. É tanto que logo após Timóteo se torna pastor da igreja. Tantas igrejas que ali ele pastoreava. Então, onde Paulo edificava uma igreja, criava uma igreja ali, nós vemos aí que sempre deixava uma liderança para assumir aquele trabalho, porque dependia
também o trabalho do Senhor, o crescimento da liderança. E nós vemos que Paulo tinha essa capacidade, isso é importante. Líder, você que é líder, nós precisamos de oração, visão de Deus, para nós enxergarmos novas lideranças, novos homens e mulheres de Deus que precisam exercer um ministério do Senhor Jesus. Isso é importante, isso é muito importante. Precisamos ter uma visão dos céus para que venhamos a se enxergar. No mundo de hoje atual, nós vemos aí muitas distorções de lideranças. Isso aí tem trazido um prejuízo muito grande para o reino de Deus, justamente por isso, porque muitas lideranças perderam a visão de Deus, perderam a percepção de Deus de enxergar novos líderes. Hoje não se enxerga mais, infelizmente, há muitos que são colocados para ser lideranças por causa de seus padrinhos, vamos dizer assim, são apadrinhados por algum pastor ou alguém que conhece e tal. Isso aí muitas das vezes leva um ministério, a pessoa ao ministério pastoral, e muitas das vezes as pessoas eles são um fracasso na obra do Senhor, justamente por isso, porque foram mal escolhidos, mal percebidos, e aí se torna tropeços na obra do Senhor. Em vez de o rebanho crescer em conhecimento, em graça, em poder, em amor, não há mais esse crescimento. Então precisamos enxergar realmente quem são chamados de verdade, quem são aqueles que são ungidos por Deus, como Davi ali para guiar o seu povo, para exercer o ministério ali de rei. Então Davi foi escolhido por Deus. E aí nós vemos que também Saul foi escolhido por Deus, mas foi uma escolha de Deus, mas ele não quis entrar no padrão que Deus exigiu. Assim, há muitos lideranças, muitos pastores que têm perdido a visão de Deus justamente por isso, por não querer entrar no padrão que Deus quer. E Deus quer pessoas santas, pessoas dedicadas na sua obra, pessoas que dê a sua vida por o rebanho, amar o seu rebanho. Isso é importante na vida da liderança, e Paulo era um desses homens. Segundo ponto, Paulo, líder de coração pastoral. Olha que interessante, Paulo não esconde o sentimento de apaziguamento que as notícias de Timóteo trouxeram. O evangelho entre os tessalonicenses floresceu e que o testemunho dele já frutificava em outras cidades. Então, interessante, Paulo ali funda aquela igreja, a igreja em Tessalonicenses, lá em Tessalônica, e aqueles homens, mesmo não tendo ali a presença de Paulo, eles, pelo pouco que eles conheceram, eles aprenderam, eles começaram a frutificar, a igreja frutificou, a igreja começou a dar frutos. Então, amados irmãos, o importante de nós sermos servos do Senhor é nós resplandecermos os frutos do Espírito Santo. Precisamos ter frutos, precisamos amar, não apenas da boca para fora, não apenas na aparência, na casca, mas devemos amar de verdade, amar o próximo, amar os nossos irmãos, amar a igreja que o Senhor nos comissionou, que o Senhor entregou em nossas mãos. Precisamos amar. Hoje, muitas das vezes acontece que estão amando mais o dinheiro, amando mais os seus salários, amando mais ali os seus recebimentos mensais do que amando a própria igreja, o próprio rebanho. Isto aí vai trazer consequências muito grandes, sérias para a igreja. Então é preciso amar o rebanho em primeiro lugar. É claro que todo o trabalhador é digno do seu salário, mas há muitos que têm apenas olhado para o seu salário, olhado para os seus benefícios, esquecido do rebanho, de pagar o preço, esquecido de orar, de viver de oração, de pagar o preço mesmo por ser liderança. Líder tem que pagar preço. Ninguém que assume uma liderança
vai se dar bem no seu ministério, vai se expandir se não pagar um preço. O preço é oração, o preço é jejum, consagração, o preço é amar o rebanho, é doar a sua vida, doar o seu tempo para o rebanho, para a sua igreja. Isso é importante e nós vemos aqui na palavra do Senhor. Paulo, terceiro ponto, Paulo, um líder a ser imitado. Este irmão, irmã, inspira-me a ser um cristão melhor. Muitos são aqueles que podemos literalmente imitar. Paulo era uma dessas pessoas especiais. Então, Paulo é um exemplo a ser imitado de liderança. Se você observar a Bíblia, as suas cartas pastorais, você observa o amor do apóstolo Paulo, você observa a dedicação do apóstolo Paulo, você observa o amor, a entrega dele, o zelo dele para ensinar a igreja, as cartas que são endereçadas à igreja. Se você observar em cada uma dessas cartas, Paulo traz grandes ensinamentos para a igreja do Senhor, para o crescimento, para o fortalecimento da igreja. Então, é um pastor preocupado com o rebanho, um pastor preocupado com a igreja. Então, você que é líder, nós que somos lideranças do Senhor, chamados pelo Senhor, precisamos fazer dessa forma. Precisamos, meus queridos amados irmãos, nos dedicarmos a ensinar a igreja, pagar o preço, entrar na despensa do Senhor, pegar ali aquele alimento e entregar à igreja. Isso é importante. Muitas das vezes não estamos tendo mais tempo para entrar na despensa do Senhor, estamos pegando coisas preparadas, mastigadas. Isso aí vai muitas das vezes nos trazer um certo acomodamento e precisamos buscar na despensa que é no Senhor, é oração, é jejum, é leitura da Bíblia para podermos entregar o alimento fresco àqueles que nos ouvem. Isso é importante como líderes do Senhor, como chamados por Deus. Segundo ponto é uma igreja que frutificou. Apesar das tribulações, primeiro ponto, apesar da falta de acompanhamento integral, e terceiro, apesar das oposições. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que a igreja em Tessalonicenses, em Tessalônica, é uma igreja que ela deu fruto, ela frutificou, ela não ficou estagnada, não ficou parada. Então, a igreja precisa frutificar onde quer que a igreja for formada, onde quer, ou que seja congregações, ou que seja células, ou que seja igrejas sedes, igrejas mães, precisam dar frutos, precisam frutificar. Não é só uns dias de frutos ou no passado, porque há muitas igrejas que só frutificaram no passado e hoje não frutifica mais. Precisamos observar esses pontos. Será se nós estamos frutificando? Se a igreja em que nós congregamos, ela está frutificando, o que é preciso fazer para que ela venha dar fruto, para que venha frutificar? Isso é importante, nós estarmos atentos. Então aqui nós vemos que apesar das tribulações, nós vemos aqui, apesar das tribulações, o primeiro ponto, nós vemos aqui que houve tribulações. A igreja em Tessalonicenses passou por momentos difíceis, tribulações ali, muitas pessoas perseguindo, pessoas ali zombando muitas das vezes, coisas acontecendo dentro da sua igreja, até as próprias lideranças, próprios ali irmãos ali daquela igreja ali, muitos não queriam aceitar a mensagem que o apóstolo Paulo estava ministrando, estava pregando, não quis aceitar. Muitos deles, então havia muitas tribulações, mas mesmo assim a igreja frutificou, a igreja prosperou na doutrina dos apóstolos. Isso é importante, por isso que precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. É assim que Paulo vai ensinar a sua igreja. Aleluias. Por isso devemos ter a convicção de que, apesar de várias aflições no mundo, a vitória de Jesus já nos basta. Então,
a vitória em Cristo Jesus, ou de Cristo Jesus na cruz já nos é bastante para que venhamos ser vitoriosos. Então, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não só apenas vencedor, mais do que vencedores. Então, apesar da falta de acompanhamento integral, nós vemos que não havia a presença física do apóstolo Paulo para ensinar a igreja, mas o apóstolo Paulo se preocupa com isso. E ali nós vemos que ele forma ali a Timóteo, filho de uma judia com um grego. Nós vemos ali que não era filho de pais totalmente ali cristãos, mas a sua mãe e a sua avó ali ensinaram ali a Timóteo a doutrina, como se deveria ser realmente ensinado. E aí nós vemos que Timóteo se torna um grande pastor, servindo ao Senhor. E aí nós vemos que Paulo é um daqueles que ali o coloca na frente do trabalho, percebendo o seu QI, o seu chamado pastoral também para exercer. Isso é importante. Todo pastor precisa ter essa visão de Deus realmente para identificar novas lideranças, para que a igreja do Senhor venha estar em boas mãos, para que venha crescer em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, nós vemos aqui também que havia oposições à igreja em Tessalonicenses. Ela havia oposições por parte de um grupo de religiosos contrário a Paulo. Nós vemos que movia essas pessoas era a inveja em virtude da expansão do evangelho na cidade. Então a igreja em Tessalônica, ela teve uma expansão muito grande. Isso trouxe muita inveja a religiosos ali daquela época. Então esses religiosos, eles eram contra o ensino da palavra, era contra Paulo. Então se houve muitas confusões ali naqueles dias, justamente houve algumas oposições para que a igreja não viesse ali a alavancar, a crescer, a expandir, mas não foram impedimentos para o crescimento da igreja em Tessalônica, porque Deus havia ali na frente daquela igreja, Deus havia estado ali operando maravilhas e a igreja só tinha crescimento, e por várias cidades se ouvia falar da igreja em Tessalonicenses, várias cidades ali próximo a Tessalônica, ouvia-se falar daqueles cristãos que estavam ali naquela cidade. Então o crescimento foi tão grande, a repercussão foi tão grande que se ouviu falar da igreja em Tessalônica. Então até hoje nós ouvimos falar dessa igreja. Então está registrado na Bíblia por tão grande que era o testemunho daqueles irmãos. Algo tremendo para a glória do nome do Senhor. Terceiro e último ponto, amados irmãos, nós vemos aqui o que fazer para continuar frutificando. Uma pergunta: o que fazer para continuar frutificando? O que a igreja deve fazer? O que nós devemos fazer para continuar dando fruto? O que você precisa fazer para continuar dando fruto? Vamos ver 3 pontos fundamentais na nossa lição de hoje que precisamos fazer e viver para dar frutos para o reino de Deus. Primeiro, não abandonar a fé. Esse é o primeiro ponto. Não abandonar a nossa fé. Precisamos manter a nossa fé firme em Cristo Jesus. Precisamos manter a nossa fé firme no Senhor. Pode passar o que for, os ventos que forem, precisamos manter a nossa fé firme no Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então é importante nós fortalecermos a cada dia no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer no Senhor, na palavra e na força do seu poder, na oração, buscando a presença do Espírito Santo. Então isso é importante para que nosso crescimento venha a ser sempre abundante, a nossa fé venha estar ativa
para a glória do nome do Senhor Jesus. Então é importante. Então, primeiro ponto que nós devemos fazer para continuar frutificando, dando fruto no reino de Deus é manter a nossa fé, firme na fé, firmados na fé em Cristo Jesus. Primeiro ponto. Segundo, assumir uma vida de santidade em meio a um contexto tão adverso, conturbado, somente por meio de uma vida de dedicação a Deus, aquela comunidade poderia crescer. Então, precisamos também viver uma vida de santidade, uma vida de santificação, para que nós venhamos dar frutos. Sem santificação é impossível o homem, o líder, seja quem for, sem santificação é impossível se dar fruto, é impossível dar frutos, é impossível ser frutos, é impossível se mostrar frutos, é impossível, não existe isso. Então, o líder ou liderado, seja quem for, precisa se santificar, lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, está se separando do pecado, das coisas que não agradam a Deus. Então, isso é importante, amados irmãos, para que venhamos dar fruto, é termos uma vida de santidade, uma vida de santificação. Estejamos aonde quer que estejamos, precisamos ser santos no trabalho, precisamos ser santo na igreja, na escola, nas faculdades, ser santo aonde quer que pisarmos a planta dos nossos pés. É tanto que Deus fala a Moisés desta forma: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque esse lugar que está pisando é santo. Então é importante nós lembrarmos disso, próprio Deus falando. Então, aonde quer que nós pisarmos os pés, precisamos estar sempre lembrando, tirar a sandália dos pés, que é o lugar santo, precisamos nos santificar, que Deus assim abençoe. E por último, o que devemos fazer para continuar frutificando é insistir no amor. Não há crescimento espiritual sem amor. Somente uma pregação cheia do amor de Deus pode conduzir as pessoas ao encontro real com Ele. Meus queridos irmãos, isso aqui é para nós fecharmos a lição de hoje. Precisamos investir mais no amor do Senhor Jesus. Precisamos viver mais o amor do Senhor. Precisamos ter mais amor dentro de nós. Amor por quem? Amor pelas almas que estão perecendo. Amor pelos que conheceram a Cristo e não conseguem se firmar mais na fé. Amor pelos desviados. Amor, precisamos amar o nosso próximo, exercitar esse amor que Cristo derramou dentro de nós. Nós vemos muitas pessoas vivendo um falso amor, vivendo de aparências, de qualquer forma, apenas sendo atores de cinemas dentro das igrejas, atores de novelas, vivendo um falso amor. Mas isso não é isso que Deus quer para nós. Precisamos viver uma vida íntima com Deus, para que nós venhamos resplandecer o amor de Cristo Jesus nesta terra. As pregações, as ministrações, os ensinos, precisamos colocar a nossa essência de amor nesses sermões. Hoje se vê muitos sermões frios, muitos sermões ali sem amor, sem sal, sem o tempero mais especial que é o amor, porque se dá para entender, se dá para perceber quando o sermão ele tem amor naquele sermão. O pregador precisa amar as ovelhas, amar os ouvintes, amar aqueles que estão no templo e observarem que palavras está assim colocando nos ouvidos das pessoas, que palavras estão colocando para que o rebanho venha ouvir. Aleluias. Nós vemos hoje muitas ministrações. É claro que Jesus também foi duro em muitas palavras, mas Jesus nunca faltou amor nos seus sermões, nunca faltou amor nas suas ministrações. Por mais que a palavra era dura, Jesus demonstrava amor. E hoje, muitas das vezes, as pessoas
Muitos pregadores esqueceram da essência da ministração, da palavra, da pregação, na eloquência. É amor, isso é o fundamental. Você quer ver a alma se converter, se render aos pés do Senhor? Ministra, mas ministra com amor, com dedicação, com verdade, e você vai ver frutos, você vai ver almas se rendendo aos pés do Senhor, você vai ver lágrimas derramando dos olhos daqueles que ouvem, porque Deus vai trabalhar, Deus vai fazer coisas grandes através disso aí. Fica na paz do Senhor. E assim nós encerramos mais uma lição aqui em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. E ficamos por aqui. É mais uma lição para a glória do nome do Senhor. Dá o seu joinha aí, inscreva no nosso canal, compartilha, seja aí também pregador do amor do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Fica na paz e até a próxima.